Boa tarde, hoje estou muito feliz aqui, nós estamos, né, por ter a presença ilustre da Aline Zarzur. A Aline é pedagoga, pós-graduada em Gestão e Coordenação Pedagógica, psicopedagoga, educadora parental e especialista em primeira infância, e tem tanta coisa que eu acho melhor você se apresentar, Aline. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Eu fico muito feliz de falar sobre aquilo que eu mais amo, que é a educação. E quando a educação ainda se une com o lazer, acho que fica perfeito. Então é a mistura perfeita de transbordar aquilo que está dentro da gente. Então eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Falar um pouquinho sobre a minha caminhada aí. Eu comecei, logo no início, eu comecei na área da saúde, então eu sou enfermeira. Não sei, vocês não sabiam disso? Não, isso eu não sabia. Sou enfermeira na área da saúde, eu tenho pós em auditoria hospitalar, tenho a pós também em saúde pública. Eu gosto... Trabalhar em hospital? Trabalhava em postinho. E trabalhei um tempinho no hospital, na parte de auditoria hospitalar. Eu gosto muito do cuidar, né? Mas a educação está no meu sangue. Eu venho de uma família de educadoras. Então, não adianta. Eu fui para a sala de aula, né? Então, eu fiz pedagogia. E aí, aconteceu de eu começar a gerir uma equipe de professores. E que a minha família tem uma escola. E eu comecei a ver aonde estavam os maiores problemas, né? Dentro de uma escola, os professores ficavam nervosos, as crianças não respeitavam. E não adianta continuar da mesma forma como sempre foi. Então, eu comecei a buscar novas alternativas. Então, foi quando eu fui atrás da disciplina positiva, que foi um curso que eu falei assim, gente, vou atrás disso. E foi na mesma época da pandemia. Gente, não sei vocês, mas tipo, eu só gritava com as minhas filhas na época da pandemia. Todo mundo em casa, todo mundo fechado, todo mundo com medo. E a gente ficou fazendo lição de casa junto, né? Então foi tudo uma correria, doido, né? Tudo nervoso, tudo estressado. E aí eu peguei, fui atrás da disciplina positiva por conta dessa dor minha, né? Que eu tava muito nervosa, muito estressada com as minhas filhas, com o meu marido. E eu falei, dá para ser diferente. Então, eu realmente consegui e aprendi muito sobre essa forma diferente de educar. Como que é essa? O que é, né, a disciplina positiva? Ela é uma orientação, é uma forma de viver e de ver o mundo onde a educação é livre de qualquer tipo de dor física ou emocional. Tudo começa na gente. Né? Então, eu fui atrás desse aprendizado, como que eu posso educar o outro com respeito, colocando limites e direcionando da forma correta. Então, eu sem gritaria, sem estresse. Sem palavras negativas. Com conexão, né? Então, com afeto, com acolhimento e sem aquela... E também, daí eu comecei a perceber que muito estava em mim. Eu precisava entender os meus sentimentos, gerir as minhas emoções. Então, eu fui atrás da disciplina positiva. Aí, me apaixonei. E daí, fui buscando outras formações. Fiz comunicação não violenta. Agora, estou terminando um MBA em Soft Skills, que é a parte mais de inteligência emocional. Então, que é o futuro, né? Que é a parte criatividade, autogestão, autorresponsabilidade. Então, eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, por educação, e acredito que tem tudo a ver aí com o nosso tema de hoje, e é muito legal estar aqui hoje com vocês e falar um pouquinho sobre isso, que eu mais amo. Eu acho que isso que você passou não foi só na sua casa, eu acho que em grande parte da casa de todos os brasileiros. Nós temos 2 filhos, né? E de 11 e 7 anos agora, que na pandemia estão, né? Há 3 anos atrás estavam com 8 e com 3, né? E com 4 anos. 3 anos e meio. E aí, então, a gente também passou por tudo isso. Né? E o meu maior sonho era construir a minha família, né? Então, assim, e quando eu me vi naquela situação, eu falei assim, eu não tive filho para isso. Você está realizando um projeto de vida
E aquilo não tava legal, né? Não tava. E eu falei assim, gente, não é pra ser assim. E da mesma forma que eu olhava a minha equipe escolar e não era pra ser assim. Eu não queria ver professores desmotivados, eu não queria ver crianças estressadas. Então eu fui unindo, opa, isso aqui dá pra mudar, isso aqui dá pra mudar. E aí eu fui buscando caminhos pra conseguir resolver esses problemas, né? Então, assim, alternativas. Nada é perfeito. Nada, a perfeição não existe, mas a gente consegue direcionar e viver um pouco melhor. Mas como eu falei, tudo começa na gente, na nossa autogestão, né? A gritaria, o estresse, é tudo na gente, né? Primeiro. Assim, a gente tem que ficar concentrado, muito focado. Muito focado nisso e nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E a gente não pode deixar isso interferir na relação. Mas sabe por quê? Porque a gente não foi educado para isso. Não. A gente não aprendeu, a gente é analfabeto emocional. Então, é muito difícil a gente falar com os filhos da gente sobre emoção, sobre afetividade ou controle, não descontrole, mas controle emocional, sendo que a gente não tem. Então, a gente precisa buscar. A gente acha que a gente tem que estudar para tudo na vida. Eu tenho que estudar para tirar uma carta, tenho que estudar para tudo. Mas eu não estudo para o mais importante, que é ser mãe, que é ser pai. A gente não estuda, a gente não busca novas... a gente não tem essa busca por caminhos diferentes. E a educação está passando por uma mudança muito grande, né? Porque antes também se estudava muito como dar aula, né? E agora... A parte da didática. A didática. Uhum. E agora essa questão emocional... É que a gente não pode muito latente. A gente não pode se prendê-lo nos livros didáticos, né? Como coordenadora e também sócia de uma escola, a gente tem que ter um diferencial, né? Então, bons livros didáticos, livros mesmo, todas as escolas têm. Então, qual é o seu diferencial? É oferecer essa parte emocional. São os valores, são habilidades de vida, porque a gente investe tanto na formação dos nossos filhos, né? E essa formação vai colocar eles nos melhores empregos. Mas se não tiver essa base emocional que a escola dá, junto com a família, ele não se mantém nesses melhores empregos. E na sua experiência, quais são as principais causas dessas dificuldades, né? Onde a gente encontra as crianças irritadas, os pais... Que os pais nem têm consciência. Os pais também abalados emocionalmente. O que você vê de problema mais comum nas famílias? E depois a gente fala um pouquinho disso. Que eu vejo, Lu, pais querendo suprir a ausência. Então, é pai e mãe que quer muito dar o melhor para o filho. E acaba trabalhando demais. E acha que o dinheiro vai dar o melhor, né? E compra os celulares de última geração, compra a roupa de marca, o tênis mais caro que tem. Mas as crianças estão carentes de conexão, de tempo com os pais. Então, elas buscam no comportamento difícil, naquela birra, naquele mau comportamento, a atenção que elas não têm. É uma coisa inadequada que a criança faz, mas porque ela não tem a maturidade de falar, pai, olha pra mim, mãe, brinca comigo, fica um tempinho comigo. Então, eu vejo que é uma carência de tempo, uma carência de momento em família. Sim. E como que isso pode afetar o desenvolvimento emocional e social das crianças? Eu acho que o maior já está acontecendo, que a gente mora na mesma casa e a gente é tão distante. Então, é todo mundo, um em cada quarto, numa tela de telefone, né? Na hora do almoço ou do jantar, mal se olha, mal se fala, não tem mais diálogo em família. Quando eu atendo as famílias, eu pergunto, vocês falam sobre os valores? O que a sua família acredita para os seus filhos? Não. Você sabe quais são os seus valores? O que é inegociável para vocês, como casal? Porque se a gente não falar isso com as crianças, o mundo vai falar. E às vezes os valores que eles vão dar pra gente, pros nossos filhos,
não é aquilo que a gente acredita, não é aquilo que a gente quer. Então, a gente está construindo agora, todos os dias. Então, todo momento é momento para a gente ter um diálogo, para ter uma conexão com os nossos filhos. Fiquei até aliviado agora, pai. A gente tá fazendo certo, então. Então, deu até um alívio aqui. Sempre que a gente faz de coração, mesmo às vezes sem ter o conhecimento técnico, teórico, sempre que a gente faz de coração, a gente faz o certo. Uma coisa que me preocupa muito é a rotina da tela, né, na vida das crianças. Sim. Entra também um discurso que nem sempre a gente tem controle daquilo que está sendo martelado na cabeça de cada criança, Sim. né? Então tem gente, a gente vê algumas experiências, algumas situações, tem mães, pais, né, que às vezes não deixam o filho participar de alguma coisa, alguma atividade, sei lá, uma aventura, um passeio, porque tem medo de que acontecesse alguma coisa com o filho, mas deixa ele no YouTube, deixa ele lá na frente do computador o dia inteiro. E acha que tá seguro. Exatamente. São os perigos, né? Os perigos das telas, né? São as babás, as novas babás. Antigamente a gente deixava muito na televisão e hoje tá sendo usado as telas de forma indiscriminada. E quem tá do outro lado que a gente não sabe? Não sabe. A gente tá entregando o equipamento eletrônico, quem tá falando com o seu filho do outro lado? E assim, a gente precisa ser o filtro das crianças nas telas. A gente precisa sim ter controle, a gente precisa sim saber o que eles assistem, saber o tempo que eles estão utilizando também isso, porque tem uma série de consequências aí a longo prazo, a curto, médio e longo prazo do excesso de telas, que isso está nas redes, está tudo aí para a gente ver quais são os malefícios do uso de telas. E acredito que a gente precisa incentivar mais esse contato com a natureza, esse se lançar. A gente precisa permitir que a criança passe por experiências que fazem tão bem. Sim. Cair, ralar o joelho faz parte. Faz parte, que infância gostosa. Se divertir, dar risada. Aquela coisa do amigo, da experiência, de compartilhar e de fazer coisas juntos, né? De brincar, um coletivo. O aprendizado vem com as sensações, né? O estímulo das sensações. Isso. Quando você está dentro de casa, na tela, né? Você não estimula as sensações. Inúmeras outras coisas, né? De ter contato com o outro. A gente aprende tanto com o outro, né? E aí, a gente vem para um mercado de trabalho onde as pessoas não sabem se relacionar, né? Então, eu preciso desse contato com o outro, eu preciso promover isso nas crianças. Eu preciso permitir essa experiência. A tela faz parte da vida de todo mundo, da nossa vida, da vida deles, vai fazer parte também, mas é a questão de dosar, né? Sim. É a questão de dosar e de ter um pouco de tudo, de educar e ter aquilo que você falou. O olho no olho, conversar, sentar junto para jantar, ter um tempo junto fazer alguma coisa, até que seja na tela, não tem problema, você está fazendo junto, né? Essa questão que eu acho que uma dificuldade que a gente vê, nós como pais, né, mas a gente também vê um pouquinho aí do que acontece, da dificuldade da rotina do dia a dia da família, né? Que como é difícil você sair daquela rotina e proporcionar algo exclusivo e de qualidade, um tempo de qualidade para os seus filhos e para sua família, né? Então, muitas vezes é necessário a gente sair da rotina, sair das obrigações do dia a dia, para a gente conseguir realmente ter momentos que fiquem para a memória, né, da criança e que vá fazer diferença para ela no futuro, né? Sim, as boas lembranças, né? E nesse ponto a gente se sente privilegiado, porque a gente trabalha num negócio onde a gente proporciona isso, né? Então, para nós é sempre um privilégio enorme falar sobre esses assuntos, porque é o nosso... nossa missão, né? A nossa missão. É com base nessa preocupação que o Só Lazer existe. Surgiu, né? Com esse propósito. O que eu oriento é que o tempo de qualidade, né, tem que ser diário, tá? Todos os dias eu tenho que oferecer e tá com os meus filhos
de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Super rápido e super simples. Isso com filho, com marido. Por quê? Porque vocês trabalham juntos. Mas e aquele momento olho no olho, aquele momento precisa ter também, né? Mudar de assunto. Precisa. Né? Precisa ter. Livro junto com as crianças, como ter um jantar, né, livre de telas, como um joguinho junto, né? É bom demais. Então, Uma história. Isso. Precisa ter esse momento. Mas tem que colocar isso na rotina, porque Exato. se eles deixarem, a tela suga muito, né? É muito chamativo, é muito... A tela, ela libera no cérebro das crianças, né? No nosso também, hormônios, né? Coisas similares à droga, o que um drogado recebe. Então, quando a gente limita o uso de telas, ele vai ter a mesma sensação de abstinência. Então, assim, vai ter mau humor, sim, vai ter choro, vai ter irritação, e eu preciso saber lidar com isso. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem chorar. E você vai ficar sem tela. E vem aqui brincar comigo. Sim. Vem aqui conversar comigo. O choro vai passar. Vai estar tudo bem, né? E a gente vê muito aí os índices aumentando de criança com ansiedade, depressão e até suicídio. Sim. Como é que você vê isso com essa... Você acha que isso tem conexão com tudo isso que a gente está falando? Com a falta de... Total. A falta de conexão. De conexão com a família, o tempo excessivo em telas, a falta de exercício físico, né? Do viver experiência. Você acha que... Cada vez mais as crianças estão fechadas dentro de casa e sozinhas, né? Então, totalmente imersas no mundo tecnológico, vendo vídeos que a gente nem sabe, jogando com quem a gente não conhece e totalmente fora dos valores que a gente acredita dentro da nossa família. Então, sim, as consequências são horrorosas, né? A gente precisa ter, primeiro passo, tomar consciência. Então, beleza, dentro da minha casa, né, quando eu oriento, né, quando eu falo com as famílias, vamos fazer um mapa. Como que tá a sua vida hoje? Porque a gente não tem noção até a gente colocar no papel. Então, a gente coloca no papel qual é a realidade que a gente está vivendo. Um mapa da nossa vida, dos nossos filhos. Primeiro a gente olha pra gente, né? Pra depois olhar pro outro. E aí, você fala assim, meu Deus, eu não tinha noção que eu tô vivendo isso. E aí, começa a incluir na rotina alguns momentos em família, que é o momento de qualidade, né? E limitando o uso de telas para eles e pra gente. Porque a gente também dá muita desculpa. Eu tô trabalhando. Sim. E aí, às vezes, o filho vem pra gente, quer conversar e quer... Só um segundo, eu tô trabalhando. Só que não é assim. A gente também precisa ficar atento às nossas atitudes. Porque é com base nas nossas atitudes que eles vão mudar deles. Na nossa casa, a gente já tem uma rotina que, assim, a gente já fez esse mapa. E a gente, no jantar, no almoço, nas refeições, é proibido o celular. Aham. Né? Lógico. Sim. Eles não têm celular. Então, pra nós, é proibido. Sim. Aí a gente coloca de lado e esse é um momento onde a gente tá junto. E é muito gostoso. Mas por outro lado, é difícil também a gente encerrar o expediente dentro de casa, estando conectado no trabalho o tempo todo. Então, requer uma disciplina muito grande também. São os limites, né, Lu? Não, falando pra gente... Né? A gente precisa E assim, também o quanto é tentador você estar com o celular do lado. Então, uma das ferramentas que eu uso é esconder de mim mesma. Deixa eu deixar longe de mim, porque senão eu vou lá e pego. E tentador. a gente precisa, porque para nossa saúde mental, né? A gente acha que aquela oportunidade vai se perder, que a gente não vai concluir alguns negócios, mas a gente tem que dar um tempo e se conectar com o que mais importa. Uma parte das vezes dá pra esperar um pouco. Dá. Dá pra esperar. Dá. Na hora do almoço e na hora da janta, eu acho fundamental. Acho muito gostoso. O que eu falo pra todo mundo se for urgente, me liga. Sim. Tá mensagem, eu já posso responder depois. Sim. Agora é urgente, me liga. Aí é urgente, eu atendo.
É. Aí, ok. Aline, a gente falou um pouquinho sobre a questão impacto emocional, socioemocional, mas como é que fica a parte física das crianças de hoje, na sua experiência, tanto como escola, como com famílias? Eu tenho visto as crianças com várias dificuldades pontuais, né? Que nem você tinha falado, que a criança não consegue pular, tem problemas posturais, problemas de visão. Então, assim, estão vindo com muitos problemas. Por quê? Porque não têm experiência, né? Não são estimuladas, né, em vários aspectos, né? Então, as crianças, os pais estão levando para aula de inglês, estão fazendo estimulando outras áreas, mas essa parte física realmente está sendo deixada de lado. A criança fica mais deitada com o celular na frente do computador, jogando videogame. E o sobrepeso, gente. Sobrepeso. Nossa! Quantidade de crianças com sobrepeso e uma coisa eu digo para vocês, que não sabem brincar em grupo. Tá? Então, quando a gente faz na escola brincadeiras coletivas, eles não sabem. Eles não sabem seguir regras. Eles se frustram quando perdem. Por quê? Porque eles não estão habituados. Jogos coletivos, eles não sabem que ele precisa do outro para conseguir superar aquele desafio. Eles não conseguem. Por quê? Porque eles estão acostumados com o individual, ali no celular, né? Então, vejo muito, muito esse problema físico e também comportamental das crianças, né? Imagina essa criança crescendo um pouco e precisar entrar no mercado de trabalho. Não é? Ou viver num ambiente escolar, com adolescentes e tudo mais, né? Diz o amigo meu, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. E que precisa do outro para viver, né? A gente precisa saber conviver e precisa ter um mínimo de boas condições físicas aí pra gente ter uma vida melhor, mais saudável. Eu não tenho o hábito de ir pra academia, não tenho esse hábito, mas acho fundamental ter contato com a natureza. Porque a natureza, ela promove inúmeras habilidades e desenvolve muita coisa nas crianças. Né? O contato com a natureza, o pegar folha, textura, pé na areia, pedrinha, subir, descer. Gente, isso são habilidades que dentro do quarto ela não vai conseguir desenvolver. O corpo humano precisa de movimento. Precisa. Né? Precisa. Vida é movimento, né? A gente precisa de movimento para não, parece bobeira, mas a gente precisa de movimento para sair do lugar. Então precisa, né? Senão a gente fica estagnado. Então eu preciso de movimento. E mesmo estando ocupado, a gente pode incluir movimentos na vida. A gente de fato, todos fomos muito atarefados, mas a gente pode incluir movimento. Sim. Mesmo não conseguindo ir na academia, né? Sim. Dá para incluir, de repente, ir trabalhar de bicicleta, ou ir andar um trecho a pé, ou subir de escada e coisas do tipo. E promover mais esses momentos com contato com a natureza. Em contato com a natureza, né? O verde é tão difícil. É difícil, mas não é impossível. A gente acaba colocando desculpas e empecilhos e se acostumando com alguns problemas que estão na nossa cara no dia a dia. Então, assim, não é normal o seu filho ficar deitado 24 horas. Não é normal ele ficar 7, 8 horas no celular. Não é normal ele não ter contato com outras crianças. Os nossos filhos lá no Sol Lazer fazem muita amizade com outras crianças que eles não conhecem, né? Que é a primeira vez que eles estão vendo. E tem algumas situações curiosas. Até uma vez uma menina que nunca tinha visto um arco-íris. Uma menina de 7, 8 anos. 7 anos, nunca viu um arco-íris. Olha. É uma coisa que sim, você fica assim, não é verdade, não é possível. Né? E não é lindo promover isso? Exato. Não é lindo ter essa possibilidade de você proporcionar isso para as crianças, né? Aline, você conhece Sol Lazer, né? Eu conheço o Sol Lazer. Antes de conhecer vocês, pessoalmente, eu já conhecia o Sol Lazer. Então, e como é que você acha? Como é que você pode ajudar a gente
O que a gente pode fazer para participar de soluções para que essa fotografia que a gente está colocando aqui seja diferente. Né? Esse cenário se modifique, né? Eu acredito que vocês já fazem muito, né? Vocês criam oportunidades de momentos em família, né? Então, é um lugar onde a criança consegue se divertir, o pai tem aquele conforto e tá tudo ali, tá tudo na mão para ficar para sempre na memória, né? Para que a família consiga ter aquele momento de lazer, ao mesmo tempo vivenciar coisas que não tem oportunidade no dia a dia. Então, sim um momento de desligar o telefone, se conectar com a pessoa que mais importa no mundo, né? Que é aquela pessoa que está do seu lado. Eu acho que vocês já fazem muito e têm esse diferencial que é família. Eu, antes de conhecer vocês, eu já conhecia o Sol Lazer, como eu falei para vocês. E eu acho que o diferencial de vocês é essa característica a gente é família. A essência do Sol Lazer é a família. É o carinho, é a afetividade. Os monitores, eu levo os meus alunos até o Sol Lazer. Já fui com as minhas filhas. Minhas filhas foram com o meu cunhado já lá. Então, ficaram uma tarde lá. A afetividade de vocês. Vocês tratam os visitantes, as pessoas que vão lá, como gente da família. Então, é como se você fosse visitar a casa do tio. E você se sente em casa. Então, é muito gostoso. A pessoa se sente livre e aquele momento em família de conexão e flui, né? É leve, é um momento leve. E tudo que a gente está falando aqui, né? A gente tenta fazer na prática. Então, assim, o nosso olhar para a criança no Sol Lazer é diferenciado de fato, porque a criança precisa de tudo isso que a gente está falando, desse movimento e tudo. Então, lá sim, ela vai poder subir numa parede de escalada, vai poder brincar no mato, pisar na pedrinha, andar a cavalo, cair numa piscina, seja com os pais ou seja com os amigos da escola. Sim. Não importa, vai estar brincando, né? E isso que interessa. Então, assim, a gente fica nas piscinas do Sol Lazer com nossos filhos e a gente se diverte lá, assim como a gente quer estar junto com o pessoal que veio lá passar o dia. Sim. E com nossos hóspedes e com as famílias que frequentam o Sol Lazer. E a gente está sempre no meio deles ali. Porque a gente vive o nosso negócio e a gente acredita que o que a gente faz é bom para todo mundo. E algumas coisas no detalhe, assim, né? A gente vê que as crianças têm menos paciência hoje em dia, né? E a gente tem um espacinho ali de pescaria. E aí é interessante... Lá em cima, né? É interessante a gente observar, porque para você pescar, você precisa ter paciência para esperar o peixinho vir. E atenção, porque se ele fisgar ali, você tem que puxar, senão você não vai conseguir pescar, né? Então, a gente pensa em todas as atividades que a gente vai e a gente tem lá, a gente pensa como é que aquilo pode beneficiar a família ou a criança. Tem um porquê, né? Tudo é planejado. Tudo é planejado com muito carinho, né? E estruturado com segurança também. Então, a preocupação com a segurança é sempre o primeiro item, né, na verdade. Porque senão não dá para ter a brincadeira. Sim. Sem segurança não dá para ter brincadeira. A gente tem algumas atividades lá que colocam a criança no início da aventura. Como é que você vê se é importante, se não é? Então, por exemplo, tirolesa para criança, parede de escalada. O próprio andar a cavalo para algumas crianças é uma aventura que nunca viram e tal. Você acha importante ter esses aspectos de introdução à aventura para a criança? Demais! Imagina que gostoso ter... quando eu levo as crianças lá para o Sol Lazer, eles voltam cheios de histórias. Os pais têm medo, sim, e eu passo muito essa segurança para eles. Eu passo que lá tudo é muito seguro, com muito cuidado, com muita atenção, sempre com alguém por perto, e precisa viver isso.
Porque precisa ficar marcado esse momento na cabecinha deles. Olha que gostoso, eu consegui, eu tentei, eu fiz. Eu caí, mas eu tentei de novo e eu consegui. Resiliência. Eu preciso disso. Eu tinha um medo, mas eu superei. Eu fui lá e eu fiz, eu consegui. Eu nadei, eu desci daquele toboágua, que eu tinha medo. Então, tem que ter esse momento de diversão, tem que ter esse momento de superação. A gente precisa permitir um pouquinho. O medo vai vir, né? O nosso medo enquanto pai, enquanto mãe, vai vir. Mas o medo, ele é fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Sim. Tá? O medo tem que existir. Só que a gente tem que saber que o medo não pode paralisar. Então, a gente fala para os nossos filhos, olha, meu amor, tenho certeza que você vai conseguir. A gente incentiva. A gente vai dar aquele gás que a criança precisa para ela desenvolver. Senão, qual é a mensagem que a gente está passando, né? Diante do medo, o que a gente faz? Trava. Então, é isso que a gente vai transmitir? Diante do desafio, né? Ou recuar. Então, aí falando sobre o mercado de trabalho. Quantas vezes você vai enfrentar situações difíceis, desafiadoras, e o medo virá, e você vai ter que lidar com ele. Vai fazer o quê? Vai recuar? Não é? E quantas histórias, vamos pensar, daqui 20 anos, daqui 25 anos, o seu filho, com os filhos deles, contando experiências que eles viveram na infância. O que ele vai contar pro filho dele? A gente ouve essas histórias toda hora. Tem um sócio nosso que falou, né, recente isso, que veio lá no Sol Lazer quando era criança, né? Depois ele cresceu e casou e teve um filho, né? Aí passou, então, filhos, né? Passou a vir com os filhos no Sol Lazer. E aí os filhos cresceram, tudo, e ele casou novamente, teve outra família, e pôde vir com essa terceira família. Na verdade, quase que uma terceira geração, e que ele pôde proporcionar para o Sol Lazer, e todo mundo lembra e tem essa história para contar. E quais são as histórias que o seu filho, né, traz? E não é viagem cara, não é coisa de alto custo, não é isso. É viver. É viver com qualidade. Qual que é a experiência que o seu filho vai contar? Quais são as lembranças que você está deixando na vida do seu filho? Acho que o Sol Lazer, ele traz exatamente isso. Essa oportunidade de criar memórias, lembranças que vão ficar para o resto da vida. É o que a gente nossa trabalha. É a nossa missão. É a essência, né? Todos os dias. Além da família, Aline, a gente recebe escolas. Como é que você vê o papel da escola nisso tudo que a gente está falando e o que o Sol Lazer pode ajudar essas escolas? Quando eu estudava, acho que todo mundo, né? Quando estudava, lembra de alguma viagem pedagógica, né? Primeiro que já é aquele evento, montar a mochila, ir para viagens. E eu sou muito fã de levar as crianças. É uma doideira. Porque, gente, que caos que é organizar tudo. Mas a hora que, assim, você vê que proporcionar isso para as crianças é muito significativo. Eles vão felizes, né? E o Sol Lazer tem a parte pedagógica, né? Que vocês podem falar um pouquinho mais pra gente, que eu acho que é super válido. Eu tive a experiência de levar os meus alunos lá, que eles aprenderam um pouco mais, vivenciaram, conversaram lá, né? Tem a parte pedagógica e o lazer. Então, se une e traz uma mistura que é incrível para as crianças. Uma oportunidade de sair do livro didático e aprender na prática. Eu preciso da prática para eu entender algumas coisas que acontecem ali na sala de aula, né? Não só os animais, mas tudo, é um coletivo, né? A experiência do Sol Lazer é maravilhosa, não só para a família, mas também para a escola. Dá essa oportunidade de sair da sala de aula, sair dos livros didáticos e mergulhar na realidade, né? No aprendizado prático, né? Fala sobre a parte pedagógica de vocês, que eu acho fantástica. Os biólogos, a parte lá que tem até a oca, que lá em cima, que eu acho super legal. Temos o Museu Naturalista, né? Lá dentro do nosso museu nós temos a
a MEG, que a gente chama, que é um megatério, que na verdade é um bicho preguiça gigante, né, em tamanho natural, produzido por um paleoartista. E dentro do Museu do Índio, a gente tem peças indígenas e utilizando todo esse ambiente, a gente tem uma equipe muito qualificada. Não só de biólogos, mas também de monitores qualificados pelos biólogos. Então, tudo é pensado como uma extensão da educação mesmo. Então, na verdade, o Sol Lazer está lá para trazer um pouco da educação, se esse for o interesse da escola, ou se for uma confraternização, se esse for o objetivo da escola. Então, a gente consegue muitas vezes oferecer as duas coisas simultaneamente, um pouco de cada um. Além da fazendinha. Só a fazendinha por si só, tem crianças com medo de galinha, né? Só de poder entrar na fazendinha, mexer na horta, até mesmo ver a nossa estação de tratamento de água, são coisas em que as pessoas não alimentar os bichinhos. Alimentar os bichinhos. Temos tartarugas, recebemos 20 tartarugas que estavam no Ibama, né? Que são de apreensão, né? A gente recebeu no Sol Lazer, elas estão muito felizes. De vez em quando elas escapam e a gente tem que buscar e levar de volta. E lá elas estão felizes, bem felizes. Melhor do que estava melhor do que no cativeiro. E eu acho, só um segundinho, que eu acho super importante, que em momento nenhum as crianças ficam sem acompanhamento lá. Sim. Então, os meus alunos, eu tive a oportunidade de levar só para lazer, e também tive a oportunidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, fizeram a parte pedagógica e também o lazer. E foram experiências incríveis que as crianças aproveitaram e em nenhum momento eles estavam sozinhos. Sim. Vocês têm uma equipe, eu já falei isso para vocês longe das câmeras, mas já falei da equipe que vocês têm de monitores, que eu acho que foi um diferencial incrível, que eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o que eles estão falando, e para os professores também é muito bom. Ah, sim. É muito bom. É uma experiência diferente da sala de aula, totalmente, não só pela parte educativa, mas só o fato de você estar num ambiente onde você vai confraternizar com o aluno de uma maneira diferente, isso aproxima o aluno do professor. Demais. Uma oportunidade que eles, eventualmente, em sala de aula, eles não vão ter. É muito bom. Voltando um pouquinho na parte pedagógica, o próprio Sol Lazer, como espaço, ele proporciona já o aprendizado. Então, a gente tem toda uma parte de natureza, né? Então, se quiser explorar a parte de biodiversidade, enfim, o tratamento de esgoto, o tratamento de água, tá tudo ali, né? Para que a criança veja como acontece. O que eu faço normalmente, Lu? Eu falo para as professoras o tema que elas vão trabalhar dentro de sala de aula. Então, elas dão uma aula inicial, a gente vai para o Sol Lazer e aí elas conseguem ter experiência prática, ver aquilo que está no livro. E isso é muito legal. Ali tem um aprendizado real. A gente só consegue aprender de verdade, né? Tem uma escala de aprendizado e que a leitura a gente aprende muito pouco, só ler, só falar, né? E quando a gente coloca em prática, quando a gente vivencia, a gente aprende de verdade. Então, acho que é isso que vocês proporcionam também. Você falou um pouquinho sobre algumas objeções dos pais, né? Em proporcionar um passeio como que o Sol Lazer oferece. Você falou muito do medo, né? Do medo em relação à segurança. O que mais você acha que pode ter como objeção vindo dos pais, que a gente pode ajudar a quebrar essa barreira, né? Eu vejo muitas pequenas desculpas, né, que os pais acabam colocando. Primeiro, é tempo. O clima. Vai chover, vai fazer sol. Então, vamos se programar? Vamos se programar em família, olha que legal. Então, vamos fazer pesquisar quando que vai estar um tempo agradável? Mas lá eu também te garanto que lá não é só a piscina, tem outras atividades para ser feita. Daí quando a gente quebra essa primeira barreira, é muito custoso, é muito caro.
qual que é o investimento, quanto que a sua família vale, quanto que vale esse momento em família, essas memórias que vão ficar. E quando você começa a pesquisar e vê que não é um investimento tão alto, e você fala assim, meu Deus, é 2 pizzas que eu paro de pagar aqui e eu consigo promover isso. Não, se a gente sai em família, você tem algum lugar que você gasta menos que R$200. É difícil. Se você sentar num restaurante em família, você Não é? Mínimo. Pra comer pizza. comer pizza. Sim, e por isso que eu tô falando, a gente precisa saber quais são as nossas prioridades. Então, assim, a minha prioridade é a minha família, é ter um momento em família. A minha prioridade é tirar o meu filho do quarto, é se reaproximar do meu filho, É estar junto. é estar junto, porque se eu quiser eu vou fazer, né? Porque a gente esquece que as crianças vão crescer. Esse é o momento em que eu preciso construir pontes com os meus filhos, né? Porque eu tô dizendo que é a primeira infância, né? Porque eles vão ser adolescentes. Então, a gente vê como se fosse um carro. No início, as crianças estão lá na cadeirinha, lá atrás, e você tá dirigindo. E aí, eles vão crescer. E eles vão lá acho que o seu maior já tá no banco, no passageiro, e vai ter um momento em que ele vai assumir o carro, né? O volante da vida deles. E eles vão falar assim, pai, desce. Mãe, desce. Não, eu quero estar do lado. E é nesse momento, nessas oportunidades da vida, que a gente consegue criar esse elo. Eu consigo criar esse elo com os meus filhos em situações em família, brincando, dando risada, passando por desafios, permitindo que eles passem também. Então, é nessas situações que a gente consegue criar elos, construir pontes, né? Então nós temos o medo como objeção, temos o investimento, né? E o medo do clima. Sim, Eu falo assim, né? Da chuva Sim. ou até do sol. Né? Porque na O verdade ou tá sol excessivo. demais, então vai fazer mal, ou então tá chovendo, então não dá pra ir, né? Tá frio, Né? tá Você frio. entende que tudo são desculpas? Desculpas, São desculpas, porque a gente cortina de fumaça. tá acostumado a se acostumar com os problemas. Então, assim, sempre foi assim. Tá tudo bem. A gente acaba colocando um véu, assim, no nosso rosto, é o que você falou mesmo. Colocar um véu no rosto da gente e os problemas, as coisas estão ali na nossa cara. E a gente acaba não olhando. Por quê? Porque dói. Dói ver a distância com o marido. Dói ver a distância com os filhos. Dói ver o filho sozinho. Dói ver o filho que não tem amigos. Então, você fala assim, eu não vou olhar. Meu filho fica o dia inteiro sozinho, mas não tá ali, tá quietinho, não vou mexer. Meu marido mal olha pra mim, mas deixa ele ali, tá tudo bem. A gente tá numa boa, tá tudo bem. Então, assim, quando você começa a olhar pro problema e para de dar desculpas, você começa a buscar solução. Então, numa viagem em família que você consegue olhar no olho do seu filho de novo. Quantas vezes eu cheguei para os pais e falei assim, quando foi a última vez que seu olho brilhou na hora que você viu o seu filho? Porque você acostuma. Porque tá todo dia ali, você mal olha pro rostinho deles. Porque você tá tão assim, na correria do dia a dia, que você mal olha pro rosto do seu filho. Mal olha pro rosto da sua esposa. Então, assim, precisa desses momentos. A gente precisa pausar, parar de dar desculpas, parar de se acostumar com os problemas que a gente está vivendo, né? O excesso de telas, os problemas em família, as gritarias. Foi lá no começo que eu falei, respira, não precisa ser assim. E começar a olhar para essas dores e buscar caminhos que vão dar uma soluçãozinha ali. Sim, a gente vê muito a desculpa do estou aguardando o tempo perfeito para ir pro Solazer. Né? E aí, então, O tempo perfeito vem poucas vezes. Então, a gente não quiser correr risco nenhum, fica em casa. Porque aí, você sabe que o ambiente é controlado, né? Então, assim, é difícil. O mesmo risco de, lógico, não é guardado as devidas proporções, mas de fazer um machucadinho no joelho, que a gente estava comentando lá, aí você não quer assumir nenhum risco. Quem nunca foi na praia com chuva
E aí vai lembrar disso, mas você lembra dessa viagem. E da risada. Então, mas mesmo que seja uma frustração, Sim. você não vai ter frustração nenhuma na vida. Vai passar somente querendo planejar tudo perfeito. Né? Então, eu difícil, tive né? uma experiência com as minhas filhas que foi a semana passada, que choveu e acabou a luz. E daí elas estavam assim, ai, mãe, o que a gente vai fazer? E tava escuro, eu moro num sítio, né? E eu falei assim, a gente vai juntar a luz de velas. Daí já coloquei lá e a gente jantou e nada da luz voltar. Daí eu falei assim, agora a gente vai jogar. Vamos jogar. A gente começou a jogar aquele baralho colorido, Uno. Ah, vamos jogar Uno. Ficamos jogando Uno, depois a gente desenhou. Tudo com luz de velas. Tudo com luz de velas. Aí depois a gente começou a brincar de sombras. E elas falaram assim, mamãe, hoje à noite foi muito legal. Por quê? Porque são coisas que elas não estão habituadas. E que se a gente começar a olhar só ao lado negativo, ai, que ruim, não tem luz, vai chover, vai fazer frio, não vou passear com a minha família porque vai fazer frio. Ai, pode chover, mas pode fazer sol. E pode chover e pode ser muito divertido. Acabou a luz. E foi muito divertido. Então, depende da forma como você está olhando para o problema. O problema pode existir, ou pode não vir. Mas tudo depende do nosso olhar, né? E falando um pouquinho sobre a questão da educação positiva, como que você vê, como que você poderia ser aplicada em ambientes como o Sol Lazer? A disciplina positiva, né, educação positiva, ela vem para dizer que não precisa de nenhum tipo de dor física ou emocional para a criança aprender, né? Que precisa de conexão. Então, é tudo a ver com o Sol Lazer, né? Então, eu preciso de conexão para eu viver. Eu preciso de limites também para que eu tenha segurança e eu consiga desenvolver. Então, a educação positiva vem e traz esse momento de conexão e de carinho. Porque com um copo cheio, né? O tanque cheio da criança, dos pais, a gente vai ter uma vida muito melhor. Porque, às vezes, o mau humor, a irritação, os gritos, vêm porque o nosso combustível está baixíssimo. E a gente não olha para isso. Então, eu preciso ter esse olhar para mim, para os meus filhos também, encher o tanquinho de afeto, de carinho, de conexão. A gente fala muito da criança no Sol Lazer, mas quanto é importante para o pai e para a mãe, dia a dia, né, dos afazeres domésticos, do dia a dia, daquela rotina diária, e tá num lugar como lá, né? Para que ela relaxe, ela tenha a possibilidade de ter contato com a natureza e relaxe, e ela faça essa parte de nutrição própria, né? A gente precisa pausar um pouquinho. Então, a gente vive nessa loucura, nessa coisa doida de correria, de dar conta de tudo, e eu preciso parar um pouquinho, respirar, porque a gente não consegue dar o nosso melhor se a gente não estiver bem. Então, eu quero ser a melhor mãe do mundo, do universo, mas eu não tô bem, eu tô cansada, eu preciso parar um pouquinho, eu preciso dar uma relaxadinha, e tem coisa melhor do que relaxar na natureza. Então, eu preciso disso. Eu preciso essa mudança de ambiente já promove isso na gente. Então, eu preciso desse momento ali, tá ali, dar risada, descontrair. Na beira da piscina. Gente! Eu adoro. Eu gosto muito de lá. Porque o restaurante, tudo ali gostoso. Ai, gente, adoro. Nós temos sócios, né? Nossos queridos sócios estão com a gente há muito tempo, mas a gente se surpreende com a quantidade de pessoas que não conhecem o Sol Lazer na sua amplitude, assim, conhece muito bem o parque aquático, mas nunca foi lá para explorar todas as outras coisas que a gente falou. Então, a gente fala que cada vez que você vai lá no Sol Lazer, você tem a oportunidade de ver alguma coisa ou curtir alguma coisa que você ainda não fez. Que se hospeda tem uma chance maior, né? Porque tá lá mais tempo, tem de noite, com atividades de noite, mas é o que você falou, né? Um pouquinho, tem a parte pedagógica, a parte de lazer, a parte... E eu acredito que a gente precisa se permitir, né? Então, tem aquela... fazer, sim, um planejamento, mas entender que coisas
vão acontecer ali. Sim. E curtir verdadeiramente, né? Então, eu quero ficar na piscina, eu fico na piscina. Eu quero subir um pouquinho, quero caminhar um pouquinho com meu filho, dar uma volta, respirar um pouquinho, Ficar sem fazer nada. ficar sem fazer nada. Ficar admirando a natureza ou ficar olhando pro nada. O meu marido fala que às vezes ele precisa da caixa do vazio. Isso, Ele fala assim, eu preciso. Eu falei, onde você tá, Dani? O que tá acontecendo? Ele, tô na minha caixa do vazio. A gente precisa deitar na rede e ficar balançando. só quieto ali, um pouquinho, um momento da gente se recarregar, né? É muito gostoso. À noite, quem tem a oportunidade de ficar lá à noite, né, e se hospedar, tem muito disso, né? Porque à noite, às 5 horas, o clube fecha e fica aberto só para hóspedes, né? E aí os hóspedes podem escolher o que vai fazer. Ele vai para a piscina, ou ele vai... Podia ir à piscina à noite também. Que legal. Pode ir na piscina à noite. E a monitoria, com toda aquela proposta, né? De agito, e a gente tem a família, a gente percebe que a gente tem a família que participa de tudo que a monitoria propõe, e está em todas. E tem a família que, não, vou pro quarto. Aí você passa assim, eles estão na rede, estão lá de boa. Agora no mês de outubro a gente tem lá chuvas de vagalumes. Nossa. Que legal. Em outubro é época de Monte de vagalumes. E quantas crianças legal. nunca viram vagalume? É verdade. Tem. Você não viram? Nunca viram vagalume? Porque geralmente quem mora em cidade, né? Eu já vi, eu moro no sítio. Mas quantas crianças não sabem o que é? Olha que legal, que experiência legal você fazer isso com seu filho. Lá no Solo Lazer você facilmente vai ver gavião, que é um pássaro comum. Vai ver os jacus, que parece uma galinha, né? Mas é uma galinha voadora. Tem bastante lá. Quem tiver sorte vai ver esquilo. Vai ver também os Tucano de monte. tucanos. Na minha casa tem um monte de maritaca. Maritaca, coatis, a gente vê sempre lá também. Eles têm hábitos assim, meio no começo do dia, no final do dia. O meu favorito, que é o bicho preguiça. A gente, Que beleza. de vez em quando, encontra com eles e já pegamos na piscina, né? Na piscina. Eles também têm direito. Subiu a tela da piscina, desceu pelo outro lado e teve que resgatar. Oh, meu Deus. Imagina, não tá preparado pra nadar numa piscina. E assim vai, a gente tem muito bichinho lá. É muito gostoso. E eu lembro quando eu levei a última vez, o ano passado, levei as crianças, né, da escola lá, elas foram alimentar os bichinhos. Gente. Cabra, ovelha, né? E com medo, dá um pra mim. Galinha. Vamos lá. Os olhinhos delas brilham quando vai dar Porque comidinha. não tem essa oportunidade, não vivenciou isso, não sabe o que é. Vamos lá, eu vou com você. São muitas oportunidades de perder o medo que tem no Solo Lazer. Muitas. E de viver coisas que elas nunca viveram, né? Ai, que gostoso. Vamos alimentar os bichinhos. E a gente tá falando de medo assim, de alimentar bichinho. Nós não estamos falando De coisa medo super radical. de super radical, de pular de uma ponte com aquele negócio amarrado com aquela corda, como é que chama aquilo? Bungee jump. Bungee jump, não estamos falando disso. A gente tá falando de tudo de coisa controlada. Se você vai na tirolesa, você vai estar com a cadeirinha, você tá, né? A altura da tirolesa é isso aqui do lago, quer dizer, é tudo assim, feito com segurança para que a aventura ou o medo, né? Que esteja presente, mas você vai vencer esse medo e as oportunidades são muito grandes e todas controladas. Então, assim, são muitas oportunidades. É muito gostoso ter essa experiência, essa possibilidade de viver isso com essa segurança, né? Então, acho que vale a pena os pais pensarem em tudo que está acontecendo no dia a dia deles, olhar mesmo para essa dor que eles estão sentindo, porque dói, ver a distância, ver os problemas e ver no Solo Lazer uma oportunidade de fazer diferente. Porque não é uma coisa que eu falei hoje ainda. Não é um livro, não é um curso, não é uma viagem que vai fazer a diferença. Não vai ter a transformação. É você. Você precisa estar disposta ou disposto a mudar o dia a dia da sua família. Mas precisa começar. Uhum. Então,
vamos lá, vamos olhar. Então, realmente tá distante, meu filho tá distante de mim, meu marido não me olha direito. Então, vamos começar? Vamos colocar o diálogo, vamos limitar o uso de telas, vamos planejar uma viagem em família? Olha que gostoso. E não precisa ser uma viagem para Disney. Não. Precisa ser uma viagem para o outro lado do país ou do mundo, né? Às vezes você está aqui pertinho. Lu, você não precisa de muito para você colher bons frutos, né? Então, as oportunidades estão na sua mão. Então, basta você falar assim, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Então, vamos fazer. E a gente está acostumado a receber crianças lá o tempo todo, né? A gente vê o brilho no olho dessas crianças, né? Nos olhos dessas crianças e, assim, é emocionante atender criança, porque é tanta alegria, é uma coisa que extravasa de uma forma que, assim, é o cliente perfeito. Porque a criança, além dos passeios escolares, além disso que a gente está falando aqui, é por elas que a gente também faz essas coisas. Sim. Então, quando a gente sai para se conectar com os filhos, é por eles também, lógico, é por nós também. Sim. Nós estamos colhendo benefícios disso, mas é por eles. A gente quer proporcionar essas oportunidades para eles, né? Sim. Então, assim, e é por tudo isso que é muito gostoso trabalhar com isso, né? Porque a gente está trabalhando exatamente no ponto, né? Daquilo que a gente quer entregar para o mundo. Então, a gente quer entregar isso, essa missão. Então, a gente contribui para isso. E, lógico, né, a gente está lá com esse propósito, né? Uma coisa que os pais falam muito para mim também quando eu levo as crianças para lá meu filho não vai conseguir tomar banho sozinho. Meu filho não vai conseguir arrumar a malinha dele direito depois. Nossa, ele vai esquecer as coisas, ele não vai conseguir se vestir sozinho. Então, assim, a gente está também muito acostumado e muito habituado a dar tudo nas mãos das crianças. Até comer sozinho. Tudo, né? Fazer o prato, um absurdo. Então, a gente está acostumado a fazer tudo pelas crianças. Por quê? Porque a gente não quer ter trabalho, né? Então, ensinar dá trabalho. Então, os pais acham que as crianças são limitadas, né? Então, não são limitadas. E a autonomia é um ponto muito importante, né? Porque para a criança chegar a ter autonomia, ela precisa errar várias vezes, né? Enquanto nós, pais, estamos tolerantes ao erro. Então, para colocar o suquinho dentro do copo dela, ela muitas vezes vai pôr para fora. Sim, né? vai derrubar. Então, e aí entra muito isso dos pais acharem que as crianças não conseguem. Vou sair da escola ou da minha casa para ir num lugar que eu não vou estar junto. Será que ela vai conseguir, né? Mas a gente tem que permitir para que as crianças... Precisa, né? Para tudo que a gente for ensinar uma criança, tem alguns passos, né? Então, primeiro, ela vai olhar. Então, ela olha você colocando o suco no copinho. E depois, ela vai, junto com você, ela vai lá tentar. E depois, ela vai fazer sozinho, né? Então, permitir que ela tenha essa experiência. Ela vai colocar tudo embolotado dentro da mochila, mas ela vai fazer. Permitir essa vivência. Exatamente. São as oportunidades que tem de desenvolver essa autonomia, né? O acampamento escolar proporciona muito isso, né? A gente vê lá crianças que pela primeira vez está arrumando a caminha, que pela primeira vez está saindo para viajar longe dos pais, e quanto eles ficam felizes de perceber que eles conseguem. É muito bonito, né, ver o acampamento. A gente adora estar presente nos acampamentos para observar isso, sabe? As crianças ficam muito felizes ali de estar fazendo as coisas e sentir que elas conseguem. Elas não precisam... isso faz... para a autoestima delas, imagino que seja excepcional. Esse senso de capacidade é um dos pilares da educação positiva. Então, eu me sinto capaz. Eu sei que eu consigo realizar alguma coisa. E outro pilar também é contribuir. Eu também posso ajudar. Então, eu sei que eu sou capaz e eu também consigo contribuir. E o desenvolvimento da autonomia é muito presente nos acampamentos, porque, de fato, ali você vai passar, né,
1, 2, 3 dias fazendo tudo sozinho. Lógico que você tem professor por perto, tem monitores, etc. Tem uma série de pessoas que estão ali cuidando da sua segurança. Está assistido. Né? Mas eles não vão fazer por você. Então, isso é muito importante. Então, o desenvolvimento da autonomia é educativo. Sim. Então, assim, isso por si só num acampamento já é o suficiente para autoestima. Sim. Então, quando você se sente capaz e se vê capaz de realizar coisas que você não faz sozinho, a sua autoestima ganha um upgrade significativo. Demais. Então, eu acho que essas questões, às vezes a gente não percebe, mas elas estão intrínsecas no produto ou nesse tipo de passeio, em promover esse tipo de coisa, e os pais às vezes não se dão conta. Voltando a falar daquelas questões socioemocionais que a gente falou lá atrás, e do medo e tudo mais. Gente, isso tudo é desenvolvimento. E isso é educação. E isso é educação positiva. Sim. Os pais, né, os adultos acabam não tendo noção, quem não está no meio de tudo que envolve um passeio escolar, né? Tô falando mais do passeio escolar porque é a minha vivência. Ou até da própria viagem em família, não tem noção de tudo que envolve, de tudo que ele vai causar de impacto, do que vai estimular, o que vai ser benéfico para a criança, para a família. Então, tem muita coisa envolvida, não é só lazer, não é só brincadeira, não é só... E é legal você poder trazer as crianças a planejar junto. Então, você pode trazer os seus filhos a planejar a viagem junto com você. Então, olha, nós vamos viajar para o só lazer, nós vamos para a praia, não importa. Você vai sentar junto, vamos pesquisar o que a gente pode fazer lá. Vamos estudar isso aqui junto, vamos ver vídeo, porque tem material disponível. Então, vamos fazer a mala juntos? Sim. Né? Vamos lá, faz a sua mala aí e a gente depois dá uma olhadinha. Então, trazer junto, a planejar isso aí, faz parte do processo. Essa também é uma coisa que eu super falo, é se sentir pertencente, né? É a necessidade básica de todo ser humano. A gente precisa se sentir pertencente. Então, gente, eu faço parte dessa família. A minha opinião conta. Eu também posso dar minha opinião, eu posso colaborar. Então, a criança, isso para viagens, mas também para regras. Quando eu quero que a criança siga a regra, que eu quero que ela siga uma rotina, eu tenho que construir com ela. Por quê? Porque ela sabe que ela fez parte daquela construção e que eu escutei ela antes. Então, é muito importante envolver a criança em todo o processo de planejamento, organização e não só a parte da diversão. E ouvir, né? Ouvir. Então, se ela tem uma sugestão diferente daquilo, então vamos ouvir seu argumento. Ouvir. Não necessariamente eu vou fazer. Exatamente. Aí a gente vai contra-argumentar. É uma conversa. Isso. Né? Um diálogo. É um diálogo, exatamente. Nesse diálogo você vai colocar os seus pontos, você vai explicar o que não dá para mudar, o que dá para mexer, o que é a regra, né? Ou o que a gente vai... O que é negociável nessa regra aqui. Sim. Quais são os sintomas principais que a gente pode ver numa criança do qual você percebe que ela está precisando de mais conexão, enfim, de uma proposta diferente daquilo que ela está tendo hoje? Tem algum sintoma do tipo... Se eu vejo que o meu filho tá o dia inteiro no quarto, muito tempo no telefone, falta de diálogo, não te conta mais nada, mal olha para você, não compartilha as coisas com você, é mais grosseiro, tem uma fala mais ríspida. Então, eu acho que... bate muito de frente. Eu acho que tá ali, são sinais que tá falando que tá se perdendo. Tá se perdendo a conexão, tá se perdendo o elo. Então, ele tá fechado. Quanto que você também demandou para entrar no mundinho dele? Porque, tem uns desenhos que as crianças assistem que é, pelo amor de Deus, eu fico até tonta, não consigo assistir, eu não gosto. Mas eu fico do lado, por quê? Porque é o mundo deles. Então, preciso. Gente, assim, 10 a 15 minutinhos. Me explica esse negócio aí. Nossa, o que você está fazendo? O que você está construindo? O que você está fazendo aí? Conversa.
Porque às vezes o nosso assunto não é o interesse dele. Lógico que não, ele tem 8 anos, 7 anos. Não é o mesmo assunto, não são os mesmos interesses. Então, demonstrar um pouco de interesse pelo que ele traz. E como mobilizar os pais a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa? Porque dói, né? Você olhar, foi o que eu falei, as dores estão ali, tá no dia a dia. Começar a olhar para a realidade, né? Olhar, ver o que está acontecendo, fazer um raio-x da sua família. Como que tá a sua família hoje? Tá tudo bem? Tá todo mundo se falando? O seu filho não está imerso, mergulhado, abduzido nas telas? Tá correndo. Tá brincando? Fácil. Tá tudo bem? Como que tá? Então faz um raio-x da sua família e começa a ver tem esses sinais. O seu filho tá conectado a você? O seu marido tá conectado a você? Como que tá a família? Precisa de um tempinho? Como que é? Tem um tempo? Então eu acho que é fazer esse mapeamento e não ficar na zona de conforto. Porque às vezes a gente faz esse mapa e a gente se entristece. A gente acaba ficando muito... Tome atitude. Um outro recurso até bem palpável que, de repente, sai um pouco da observação emocional, mas que também pode ajudar, é que quando você, por exemplo, leva seu filho no pediatra, ao invés de ver só a parte física, coração, blá, 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 pergunta, doutora, meu filho está com 4 anos e não está pulando. É isso mesmo? Ele já não estava na hora de pular? Então, a parte física, motora, é mais fácil de você analisar e avaliar, né? O meu filho já não era para estar falando? Tá no desenvolvimento deles, tá correto? Porque às vezes nem todo pediatra, tem pediatra que vai entrar nessa parte e tem pediatra que não, que vai lá só olhar o coraçãozinho, se o pulmão tá ok, gargantinha, tchau, né? Mas eu acho que um check-up de idade versus a questão motora da criança também pode ser um indício de que se tá indo tudo bem. Eu acho também que a gente precisava, né? A criança nasceu, junto com ela vem uma cartilinha, assim, do que é esperado para cada idade, né? Então, a gente saber o que é esperado para cada idade dos nossos filhos. Isso parece ser tão básico, mas para muita gente não é. No início do ano, para cada ano, tá? Eu sou coordenadora do Fundo 1, então, né, dos anos iniciais da educação básica. Então, eu faço um documento para os pais de tudo que é esperado para aquela criança naquela fase que ela está. Toda a parte pedagógica, o que ela precisa saber? O que ela precisa... Ela vai encerrar o ano, ela precisa ter isso daqui, tá? Então, assim, eu acho que os pais também devem procurar isso. Porque conhecimento material tá na mão. Gente, foi o que eu falei já também. A gente estuda para inúmeras outras coisas. E a gente não estuda para o básico, quer ser pai, quer ser mãe. Então, assim, o que é esperado para a fase que o seu filho tá? Você não precisa ser PhD no negócio, mas você precisa saber o básico. Sim. Porque às vezes, desculpa, Lu, porque às vezes a gente espera de menos e faz por eles, e às vezes a gente cria expectativas que são surreais. Então, assim, quando eu tenho noção do que é a realidade, o que eu posso esperar do meu filho, eu consigo desenvolver o melhor nele. Sim. Né? Então, acho que isso é muito legal. Eu vejo muito pais falando assim, não precisa estudar para ser pai e ser mãe. Eu vou fazer aquilo que fizeram comigo. Sim. Né? Então, ou é instintivo. É instintivo. Eu vou fazer... Nasce um bebê, nasce uma mãe. Então, assim, né? Eu tô aqui... E não sei o que, né? Eu tô aqui, meus pais me criaram desse jeito e tá... E é assim que eu vou fazer assim com os meus filhos, porque comigo deu certo, eu tô bem, né? Tô bem, se for olhar no microscópio, não tá muito bem. Mas o mundo é outro, né? O mundo é outro. Então, não dá pra gente agir exatamente como a gente foi criado, né? Mesmo porque você nem consegue, Tudo na vida evolui, né? Então, a ciência evolui, a tecnologia evolui, e também a educação também precisa evoluir. Então, não precisa ser da forma como a gente foi criado.
porque muito a gente sofreu. Muito a gente carrega dores até hoje de coisas que a gente, né, presenciou na nossa infância. Dores físicas, então a gente pode linkar isso totalmente com a questão da educação positiva, né? Sim. Então, essa questão de bater era muito comum. Sim. Era o normal. Né? Era as ferramentas que eles tinham, né? Então, assim, eu não conseguia lidar com aquele comportamento desafiador, eu não tinha outras ferramentas, eu não tinha outra saída, então eu preferia calar aquele choro e eu utilizava da agressão verbal para aquilo parar imediatamente. Só que quando a criança não entende, quando a criança não aprende, ela vai repetir o mau comportamento. Então, se o seu filho está fazendo de novo, e de novo, e de novo a mesma coisa, é porque ele não aprendeu. Então, assim, o grito, que é a primeira coisa que a gente faz é gritar. O grito resolve? Na hora, sim. Vou falar que não? Lógico que resolve. Parece que resolve. Não, mas na hora para. Na hora a criança para. Só que ela não aprendeu. Então, aquela coisa que ela aprendeu a gritar, que você está ensinando. Né? Você está ensinando ela a gritar. Sim. E não aprendeu o que ela não deve fazer. Então, a gente precisa de estratégias e de caminhos para conduzir o mau comportamento de uma melhor forma. Não só com criança, com marido, com funcionário. Relacionamentos é muito complicado. A gente precisa se relacionar bem para viver melhor. Então, eu preciso me comunicar bem com o outro. É muito difícil. É difícil. A gente tem vontade de pular na jugular dos outros, mas a gente não pode. É muito difícil. O que você daria de dica para educadores ao utilizar o ambiente lá do Sol Lazer? Primeiro de tudo, eu acho que o professor, né, os educadores precisam se atualizar. Então, se atualizar na questão mesmo socioemocional. Quais são? Olha quanta coisa a gente falou aqui hoje que um passeio, uma viagem, um momento proporciona para uma criança. Então, se atualiza, né? Então, se você fez a faculdade lá em sei lá quanto. 1973. Lá longe, o que você precisa? Se atualizar. Então, vamos lá, vamos colocar ferramentas novas na sua caixa de ferramentas. Então, vamos se atualizar aí e entender um pouquinho mais que os rumos que está tendo a educação e o que eu posso dar de diferente para o meu aluno. Porque professor tem um em cada esquina. Tem cursos e formações de professores, um em cada esquina. Mas qual o tipo de professor que você está sendo? Você está sendo um bom professor que vai formar para a vida? Você sabe tudo que você pode proporcionar para uma criança? A educação é a base de tudo. Está na sua mão, todos os dias na sala de aula. E não é só seguir o livro. Não é receita. Não é receita pronta de bolo. Você precisa colocar o seu carinho, o seu afeto. E também a parte de lazer é fundamental. E isso é conversado. Então, assim, com o professor, vamos preparar o professor para um passeio, né? Demais! Isso, conversa e olha, sobre tudo que pode fazer, pode proporcionar e quanto que isso vai enriquecer para normalmente... a ação deles, né? Sim, normalmente tem uma conversa antes, no dia, e depois uma conduta pós. Por quê? Porque tem aquela criança que não foi, mas que ela precisa estar inserida no contexto. O que foi visto lá? Sabe o que eu faço? Eu mando para as crianças o que eles viram. Eles falaram sobre os animais, eles viram não sei o quê, tudo que foi visto. Por quê? Porque daí o pai e a mãe que não pode mandar vai atualizar a criança e ela vai conseguir conversar com os pares dentro de uma sala de aula. Tá? Então, e o professor precisa também resgatar isso dentro de sala para fazer sentido. Porque passear por passear também não é o sentido de uma viagem pedagógica, de uma viagem dentro de uma escola. Por mais lazer que seja,
tem um contexto pedagógico. Tem. Daí a gente começa a resgatar momentos e situações que aconteceram e a gente ensina tanto. Então tem um pré, tem um durante que a gente vai dando algumas orientações e o depois é fundamental para fazer sentido e para juntar tudo ali, o elo, e a gente conseguir desenvolver a educação plena, que é essa educação. Não é só o livro didático, mas também o dia a dia, a vivência ali, né? Isso faz todo sentido. E a gente, né, a gente não vê isso acontecer, né? Então, por isso que a gente precisa perguntar, exatamente, porque a gente não vê isso. Sim. Como que isso é abordado depois? Como é abordado antes? Como é abordado depois? Porque para nós é tudo uma sequência do trabalho de vocês, né? Quando eu faço só viagem pedagógica, posteriormente as crianças fazem trabalho. Então, vai colocar em prática, vai colocar no papel aquilo que aprendeu. Então, faz uma redação, faz uma apresentação, faz um podcast. Ai, gente, quando a gente coloca tecnologia, traz a tecnologia pro ensino, é muito bom. Vamos fazer um vídeo. Então, como que foi? O que vocês viveram? E aí traz e faz um trabalho sobre aquilo. Porque precisa colocar no papel para entender e para concretizar aquilo que foi experienciado. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu sou pedagoga, né? Vim da área da saúde. Tenho pós em gestão e coordenação pedagógica, que nem você falou. Psicopedagogia também, fiz psicopedagogia. E fui buscando outras formações. Tenho 3 formações internacionais em disciplina positiva. A primeira que é para pais e filhos. A segunda que é uma especialização em primeira infância. E a última que eu fiz é específico para a sala de aula. Então, eu tenho essas 3 formações. Tenho uma formação para o sono, né? Que é uma educadora do sono. Porque como eu trabalho com famílias, eu acredito que tudo está envolvido. Tudo, né? O quanto a criança come, o como ela... Tudo está englobado. Ela aprende melhor quando ela dorme melhor. E eu tô me especializando agora, tô no meio louco de um MBA em Soft Skills pela Universidade de Chicago. Então, eu gosto muito da área de desenvolvimento humano, educação, tudo é inteligência emocional. Eu trabalho com atendimento de famílias, né? Então, eu atendo famílias. Também trabalho na escola como coordenadora. E tenho cursos e palestras, né? Para as empresas e para as famílias. Para as escolas, geralmente me contratam. E eu tenho um curso gravado de tempo de telas. Então, os pais aprendem nesse curso ferramentas e estratégias para gerir melhor o tempo de telas das crianças. Então, é um problema grande o uso de telas dos pequenos e a gente precisa gerir da melhor forma. Não adianta cortar, não adianta negar, né? Então, gerir da melhor forma. E como funciona o curso? Como é que faz para a pessoa fazer esse curso? Valor. Esse curso tá na Hotmart, né, que é uma plataforma para assistir, ele é gravado. Ele tem o valor de R$197, mas para todas as pessoas que passarem pelo Sol Lazer, todos que passarem por lá vão receber gratuitamente, tá? Então eu acho que essa parceria vai fazer toda a diferença, porque os pais vão conseguir desconectar verdadeiramente e curtir o momento com os filhos. E tem tudo a ver com o Sol Lazer, de fato. Tudo a ver. O controle de tela tem tudo a ver com o Sol Lazer. A gente fica muito contente, porque você aprende primeiro com o teórico, né? Então, eu acho que esse curso teu traz uma parte dessa teoria, e aí depois da teoria você vai para a prática. Sim. É o Sol Lazer, né? Sim, eu trago em algumas aulas, né, umas videoaulas, estratégias simples para você controlar o uso de telas. Então, não vai ser mais aquele negócio desenfreado, você vai conseguir controlar melhor estratégias e ferramentas para você aplicar no seu dia a dia e controlar e gerir melhor
o uso de telas dentro de casa. Então, todos que passarem pelo Solazer vai receber um QR Code ou um cupom, né? Do qual nós vamos subsidiar esse curso maravilhoso teu aí. Isso, e oferecer essa oportunidade para as famílias, né? De estratégias e ferramentas para gerir melhor o tempo de telas aí dos pequenos e não ficar, a Deus dará, aí a gente consegue lidar melhor com esse problema. Gratidão imensa, Aline Zarzur. É uma honra, né? Um prazer de conhecer você melhor, né? É que a gente vai cada vez conhecendo um pouco mais, né? E a gente fica ainda mais encantado. Então, um prazer conhecer e revê-la e, enfim. Os nossos valores, as nossas... o que a gente acredita bate muito. Sim. Então, é muito bom a gente conversar e trocar um pouquinho com pessoas que pensam tão igual a gente. É verdade. Obrigada. Gratidão. Adorei. Obrigado.